Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo. Hoje é dia 27/7, quarta-feira. A gente vai destacar aqui alguns jogos que a gente pode elaborar um cenário, né? Onde a gente imagina que um time vai se portar de uma forma, de acordo com equipes, né? Campeonato e tal. Mas não quer dizer que a gente vai fazer as entradas dessa forma. Isso é só pra gente já ir com o pensamento. Caso o jogo não dê essa leitura, a gente não faz a entrada, né? Essa é a diferença do pessoal que é Panther. Pra quem tá ouvindo aí talvez a primeira vez, a gente não faz as entradas antes do jogo, a gente faz durante o jogo com leitura, né? Antes de a gente começar, falar nossas redes sociais, Instagram e YouTube, Lado B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, Lado B do Trader, e também tem o e-mail, ladobedotrader@outlook.com. Então segue a gente lá nas redes sociais. Se quiser mandar alguma mensagem, qualquer dúvida, pode mandar ou pelas redes sociais ou também pode usar o e-mail. Bem, esse dia está sendo um dia de poucos cliques para mim. Acho que não está tendo tantos jogos assim, né, de equipes que eu gosto de fazer. Algumas que eu não tenho tanto conhecimento, então talvez você não faz, ou talvez você espera um padrão mais claro para estar dentro do mercado. Bem, hoje falar alguns jogos de hoje, como teve pouco, dá tempo de falar. Fiz a Eurocopa Feminina, né, que é um campeonato que eu falei que eu estava gostando de fazer. Fiz o jogo Inglaterra e Suécia. A Suécia jogou no estilo mais defensivo, deu a bola para a Inglaterra e ficou no contra, mas no começo eles começaram é ótimo, né? Começaram o jogo levando um certo perigo, numa bola parada, mandou na trave, perdeu um gol no contra-ataque, a goleira da Inglaterra salvou. E querendo ou não, te põe um pouco de medo, né? Você vê que a equipe tá bem nos contras e tal. Então preferi tomar um pouco de cuidado ali no back, mas depois a Inglaterra dominou a partida e eu acho que eu tentei entrar nesse back algumas vezes, acabei saindo quando a Suécia encaixava algum contra e quando saiu o gol não estava dentro, mas eu acho que dava para ter pegado. Acho que muita gente pode ter pegado esse back. Acho que faltou um pouco mais de leitura para mim e fiquei meio receoso, mas acontece, né? Você não pega todos os gols também, né? Tem uns que você pega, pouca gente pega, tem um que muita gente pega, você não pega. Isso faz parte. A gente tem que trabalhar isso também. Na hora talvez você fica um pouco frustrado, mas faz parte, né? Não existe o trading ou qualquer pessoa que fala apostas esportivas que vai pegar todos os gols, né? Muita gente não, no início principalmente, né? Eu também era assim. Você fica bem puto, né? Você acha que todo gol você tem que pegar, não é assim, né? Você tem que tentar pegar o máximo possível que tiver leitura, mas senão você fica forçando com o tempo, você acaba forçando muito a entrada, né? Porque você fica sempre tentando, com medo, né, de perder o gol, então você fica toda hora querendo estar dentro do mercado. Fiz outro jogo também que foi Barraca Central e Patronato. Foi um jogo que duas equipes fracas da Argentina, mas o Patronato visivelmente estava melhor na partida, mas o Barracas acabou que foi com a mais, né? O Patronato teve um expulso, mas mesmo assim o Patronato ainda estava melhor. O jogo estava 0-0 ainda. No segundo tempo tentei pegar alguns gols, os gols foi saindo, eu não estava dentro. E quando estava 1-1, eu entrei no limite. Saiu o gol do Patronato, o juiz anulou no VAR, deu o pênalti no lance mesmo do gol. O Barracas errou o pênalti, pra você ver como é que o psicológico influencia, né? Se você não tiver o controle ali, já fica puto de raiva. Mas aí no lance seguinte do pênalti perdido, teve uma bola parada, o Barracas fez o gol. Então ainda peguei o limite aqui. Esse Barracas, igual eu tenho falado, é um time que
tem uma defesa bastante exposta, ele se expõe bastante. É um time que eu gosto de fazer assim para gols, né? Ou para pegar back quando é um time melhor contra eles. Também fiz o jogo do Grêmio, enfrentou o Chapecoense fora de casa. Quando tava 11 contra 11, o jogo muito ruim. São duas equipes que, na verdade, a Chapecoense tem dificuldade de propor, né? É um time que quase não ganha em casa, porque joga muito reativo, bola parada, então ela sofre. E o Grêmio fora de casa parece que busca muito empate, né? Não quer se expor, não busca os 3 pontos. Então já estava um jogo ruim. Depois que o Grêmio teve um expulso, piorou, na minha opinião, assim, para os meus métodos, né? E não cliquei no jogo, não achei oportunidade. Talvez cabia lei, talvez até qualquer equipe ali cabia um lei, mas não faço lei, então fiquei de fora. Foi um jogo para mim bem abaixo, né? Também fiz uns jogos tentei fazer uns jogos ali da qualificação da Champions, mas jogos ruins, o Midland fiz um pedaço do jogo, não cliquei. Eu acho que talvez o jogo do Ludogorets tava até bom para gol, mas eu tive que sair também, não consegui, então ficou por isso mesmo. Fiz o jogo do peruano, do Alianza Lima, né, que é o time que joga o Barcos, aquele que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro. Foi um jogo que o Alianza é um time não tão over no Peru, então tem que tomar um pouco de cuidado. Eles perdem muito gols, mas também não leva tanto. Mas consegui pegar ali no finalzinho, o jogo estava aberto, assim, tava com chance, né? O Alianza Lima estava pressionando. Consegui pegar um 2,5 ali na hora de 3 e logo em seguida saiu o gol, já fechei na correção. E peguei um back também no Huancayo, que jogou em casa, é um time que tá entre os melhores do país aí, junto com o Sporting Cristal e o Melgar. Foi um back claro, ele ganhou de 4-0 a partida. Foi os jogos que eu fiz, né? Falei até bastante, ia falar de menos. Então não teve tantos jogos assim. Amanhã, que seria hoje, né? Que eu tô gravando na virada da noite aqui, mas no dia 27, na quarta-feira. Também não é um dia de tantos jogos assim, pelo menos de campeonatos mais frequentes do pessoal, né? Vai ter um jogo pela Copa da Argentina, Tigre contra o Deportivo Madryn. Esse Tigre, talvez o pessoal não está acompanhando tanto, é um time da primeira divisão, inclusive ele foi vice-campeão do campeonato Abertura, né? Por Boca. Perdeu a final, jogo único. É um time, ele não está entre os melhores não, foi meio... O pessoal não esperava que ele chegaria na final, né? Mas é um time melhor que o Deportivo Madryn, pelo menos no papel. Madryn é um time da segunda divisão. A odd do Tigre está 1,50. É partida única. Está na fase ainda 16 avos. Então o Tigre jogando em casa, eu devo ir atrás desse back. Só tomar cuidado que os times argentinos na Copa, às vezes, eles poupam alguns jogadores, principalmente contra os times menores, assim. Então tem que tomar cuidado, comparar a escalação aí com jogos anteriores, ver se estão vindo com titulares, mas devo ir atrás desse back. Vai ter alguns jogos da Copa do Brasil, né? 2 jogos, Atlético Goianiense, Corinthians e Flamengo e Atlético Paranaense. Esse jogo do Atlético Goianiense, eu vejo um jogo equilibrado, porque o Corinthians fora de casa, ele joga no contra-ataque, na maioria das vezes. É um time que tem boas peças, mas o estilo ali, acho que tá impregnado no Corinthians, né? Desde o Tite, Carille, jogar desse jeito mais reativo, principalmente fora de casa. O Atlético Goianiense é um time que tem muita velocidade, né? Tem o Ayrton, algumas peças ali que tem puxa muito ataque pelo lado do campo. Mas quando dá espaço, né? Quando você se fecha lá atrás, eles têm dificuldade em criação. Então, eu imagino um jogo under. Não vejo um cenário nos meus mercados pré-live, nem para back e nem para over. Pelo menos, claro. Mas vou fazer o jogo e em algum momento sentir que... Porque pode acontecer várias coisas, né? Pode ter expulsão... pode ter um pênalti, pode sair um gol e aí muda a história da partida. Então
Se o Corinthians faz um gol, leva um gol, talvez muda a partida. Então, mas pré-live não vejo nenhum cenário. Ao contrário de Flamengo e Atlético Paranaense, já acho um jogo que vai ser interessante de fazer. Acho que vai ter oportunidades tanto para meteoros quanto para gols. Gostei da odd do Flamengo, então em 50. Mas esse time do Atlético Paranaense, gostei entre aspas, né? Esse time do Atlético Paranaense, ele não é bobo, né? Ele tem boas peças, ele tá com um elenco bem qualificado, o técnico lá, o Felipão, sabe jogar esse tipo de competição, então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que vou procurar um back, principalmente no começo da partida. Acho que o Flamengo vai entrar muito forte, casa cheia, né? Mas tem que tomar muito cuidado com esse Atlético Paranaense. Esse back tem que encaixar bem encaixado. Se o Atlético Paranaense estiver com um pouco de posse, conseguindo ir ao ataque, com certeza eu vou migrar para gol aí, porque o Flamengo precisa de fazer o resultado, né? O jogo de ida. Mas vejo como pré-live, como back sim, com o mercado principal. Mas sempre tomando cuidado com o Atlético Paranaense. É um time forte na bola parada. O Terans bate muito bem. O Vitor Roque, que é um atacante novo, mas está em franca ascensão, tem laterais bons, tem que tomar cuidado. Então, vou para um back, mas tem que encaixar bem encaixado. Se der algum probleminha ali, o Atlético Paranaense estiver atacando, eu já vou migrar ali para gols, né? Porque o Flamengo vai ter que marcar, tá numa grande fase aí com o Dorival, o Pedro tá vindo muito bem. Então, devo migrar aí para esse mercado. Vai ter alguns jogos da qualificatória da Champions. Para mim, os jogos de amanhã são melhores que os de hoje. Eu separei alguns aqui. Até olhar no Discord aqui que eu anotei. Deixa eu pegar eles aqui. Bem, o primeiro que eu pus aqui foi Fenerbahçe e Dinamo de Kiev. A ida ficou 0-0, né? Agora na casa do Fenerbahçe. Os times da Ucrânia tá complicado, né? Eles não têm campeonato para jogar, então você joga amistoso não é a mesma coisa, então tá fora daquele ritmo de competição. Vários times praticamente todos, né? Perderam jogadores porque a FIFA fez aquela, não sei se é lei, né? Regra que os jogadores podem suspender o contrato, então tá complicado. O Fenerbahçe em casa com o estádio provavelmente cheio. É o time do Jorge Jesus, né? Ele costuma em casa fazer aquela blitz inicial ali forte. Tá 1,75 essa odd. Na ida foi um jogo bem fraco, não gostei da ida, mas eu imagino o Fenerbahçe indo para cima aí, então devo buscar esse back. Outro jogo para back também que eu imagino é Malmo e Zalgiris, ou Zalgiris. Também é da qualificatória da Champions. A ida ficou 1-0 para os Zalgiris, uma zebra, ninguém esperava, mesmo o Malmo jogando fora de casa. Então o Malmo em casa, teoricamente é um time mais forte, na liga mais forte. Tá a odd 1,22, a odd bem baixa, né? Vai ter que dar um padrão muito bom. Mas, querendo ou não, há uma diferença técnica aí sim pro lado do Malmo, apesar que ele não tá tão bem no campeonato sueco, mas vem recuperando. Tava mais embaixo, já tá chegando perto dos líderes ali. Outro jogo, Olympiacos e Maccabi Haifa. A ida ficou 1-1, agora na casa do Olympiacos, a odd tá 1,70. Eu também devo ir atrás desse back. Só tomar cuidado com o Olympiacos nas últimas temporadas vem sendo um time bem do FT, mais de segundo tempo. Até mesmo o campeonato da Grécia, né? Ele está ganhando os últimos campeonatos praticamente quase todos. Aí você pega os últimos 10, ele ganhou, não sei se foi 9 ou 8. Então é um time lá na Grécia bem acima dos demais ultimamente, mas é uma nova temporada, a gente tem que ver isso certo. Mas imagino sim um Olympiacos superior na partida. Deixa eu ver se eu separei aqui. Separei alguns para gols, que eu não imagino um cenário mais claro para back, né? O primeiro é Bodoglin Linfield. A ida ficou 1-0 para o Linfield. Esse aqui eu não imagino para back, porque, na verdade, sim, eu imagino para back, mas eu não pus ele como back, porque a odd está muito baixa. Tá 1,07 do Bodoglin. Ele perdeu a ida por 1-0. Bem, é um time melhor, tá no campeonato melhor, mas essa odd tá muito baixa, né? Então
para mim não compensa. Então vou buscar gols. Bodoglin é um time bem over, principalmente em casa. Então vou com a intenção de over longa exposição, alguma goleada, se tiver com essa superioridade toda mesmo. De tudo o jogo não mostrar essa expectativa, algum momento o Bodoglin vai ter que se atirar ao ataque para fazer o placar, né? Então acho que vai ter oportunidade, mas eu imagino um jogo para muitos gols. Outro jogo, Zurich e Karabag, a ida ficou 3-2 para o Karabag. Não achei um jogo bom tecnicamente, mas as defesas são muito ruins, todo ataque era perigo. O Zurich foi o atual campeão suíço, né? Mas ele estreou perdendo para o Young Boys. Teve a chance de sair na frente no segundo tempo, né? Um pênalti, perdeu o pênalti, acho que depois levou, foi 4-0. Mas o jogo estava vindo relativamente igual, apesar que ele jogou fora de casa. Mas eu imagino o Zurich indo atrás do resultado. Para mim não há uma diferença tão grande, igual estava lá no Bodoglin, né? As odds já estão até mais próximas aqui. Mas eu acho que vai ser um jogo para gols. E separei mais um, esse é da qualificatória da Conference League. AIK da Suécia contra o Vorskla da Ucrânia. É o mesmo caso lá do Dinamo de Kiev. Perdeu jogadores, não está fazendo jogos valendo, né? Mais amistosos. A ida ficou 3-2 para o time ucraniano. Mas o AIK aí em casa, a torcida comparece. Está numa liga aí que já está jogando há algum tempo, né? A deles o calendário é diferente, não é igual a maioria da Europa, que está de férias, voltando agora. Então, também imagino o jogo para gols, vai cair atrás desse resultado aí. Bem, acho que esses foram os jogos que eu separei aqui, mais claros. Vamos ter outros jogos, a Copa dos Estados Unidos, né? Apesar que eu nunca acho stream desse campeonato. Vai ter mexicano, vai ter peruano, vai ter Copa da Colômbia, mas são jogos que é para live, né? Não tem muito pré-live você falar alguma coisa. Então espero que tenha ajudado de alguma forma. Provavelmente daqui uma semana, né? Acho que é uma semana. Domingo já tem as Supercopas, alguns campeonatinhos voltando. E na outra semana já começa mesmo os campeonatos. Aí o pessoal já tem mais conhecimento dos jogos. Aí já vai ter mais gente fazendo pré-jogo, né? Acho que não vai ficar mais fácil para o pessoal, né? Espero que esses análises aí estejam ajudando, né? O pessoal que talvez não tenha tanto conhecimento dos jogos nessas férias aí do campeonato europeu, dos principais campeonatos europeus, né? E é isso. Queria agradecer a todos aí que tenham escutado o podcast, né? Os cenários. A gente não tá gravando aquele maior, né? Que a gente troca mais ideia. O pessoal aí tá meio de férias, espera eles voltar ativa. E eu também agora tô acabando minhas férias. Semana que vem eu volto ao trabalho convencional. Trabalharei mais à noite só, justo quando volto os campeonatos europeus, né? Eu falei que minha série tinha que ser no mês seguinte. Mas tá bom, o importante é que deu para descansar bastante aí. Então, até mais, fique com Deus, um abraço.